Queridos amigos, que a paz de Jesus nos abençoe a todos e nos mantenha conectados ao seu amor. É uma alegria retornarmos aqui à casa na condição de propormos a reflexão da noite. Ficamos muito contentes com o convite da casa para que nós dessemos continuidade ao tema que nós havíamos abordado há algumas semanas aqui na casa, quando reflexionamos junto com os irmãos aqui a respeito de família, das questões da amorosidade, do tema que nos toca a todos, em torno da convivência em família e das propostas de amorosidade na convivência familiar. E dentro do tema que nós havíamos nos colocado, surgiu então o texto do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios e que veio então a desenrolar o trabalho da noite de hoje. E nós gostaríamos de propor então a todos os nossos amigos que vieram na noite, fria, não tão fria na noite de hoje, um pouco molhada, se deslocaram e se dispuseram a estar conosco aqui, a reflexionar junto conosco a respeito desta proposta que nós temos já desde o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz o questionamento aos Espíritos sobre a vivência do amor. E Kardec coloca alguns questionamentos na questão 938 do Livro dos Espíritos, algumas provocações para que os Espíritos respondessem acerca do tema. A vivência do amor é apenas uma necessidade passageira ou algo a que estamos fatalmente destinados? A vivência do amor é apenas uma necessidade passageira ou algo a que estamos fatalmente destinados? E na nota explicativa da questão 938 do Livro dos Espíritos, temos as seguintes considerações. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. E quando nós lemos essa resposta e essas considerações de Kardec, nós nos questionamos a respeito daqueles que convivemos ou que encontramos muitas vezes no dia a dia, nas nossas relações, mas principalmente aos deserdados do caminho, aos caídos do caminho, como diz no Evangelho. Mas e eles? Se todos reencontramos dentro dos nossos corações, dentro das condições dos nossos afetos, aqueles que nós escolhemos estar para que fôssemos amados e pudéssemos também amar, e aqueles que se encontram na solidão, que se encontram no abandono, nas ruas, os que são, na mais tenra idade, deixados à porta de orfanatos, vendidos, enfim, tantas dores ocultas em torno do amor. Vemos nos dias de hoje, cada vez mais expostos, os dramas familiares, as inúmeras casas de passagem. Em Novo Hamburgo nós temos, até onde eu sabia, 9 casas de acolhimento a crianças, sendo dessas 9, 2 especificamente para meninas. Questões que nos tocam o coração porque, na mais tenra idade, nas necessidades primeiras de condução do espírito, de moldagem,
para a nova existência, nas novas propostas que todos nós fizemos quando viemos à Terra, de melhoria, de crescimento, de refazer os passos, os pontos que nos equivocamos em outras existências, com aquele núcleo familiar específico que nos deu a oportunidade de reencarnarmos, de nos vincularmos a um novo corpo em formação e ali darmos os nossos primeiros passos nessa nova oportunidade que pela misericórdia divina recebemos. Se as virtudes do amor dentro da proposta do apóstolo Paulo, quando ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Como nós poderíamos reflexionar a respeito desse texto que é a base da nossa conversa da noite de hoje, enxergando esses paradoxos, muitas vezes dentro do próprio lar. As dificuldades de relação entre os cônjuges, a dificuldade de relação com os nossos filhos, de entendimento da visão de cada um, do tempo de cada um, onde a psicologia moderna nos explica a respeito da necessidade de observarmos e adequarmos a imagem de cada um. O que quer dizer a imagem de cada um? Quando nós temos, na nossa primeira infância, a imagem dos pais, aquela imagem do super-herói, da supermãe, a acolhedora, essa imagem na adolescência, ela se transforma. Muitas vezes, o espírito trazendo na sua bagagem as condições contundentes de relacionamento que precisa, de fato, na relação interpessoal com aqueles que lhe acolheram como pais, precisam ser colocadas à tona para que o conflito seja dirimido através dos vínculos afetivos, da amorosidade, da relação filial, da relação pai-filho. Nestes primeiros momentos, a imagem fica distorcida e muitas vezes o embate acontece. Não adequamos, o filho não adequa a imagem do pai, não atualiza a imagem dos pais na sua condição de adolescência. Depois, na pré-juventude, os pais têm uma outra imagem para este filho. Na madureza, uma outra. E muitas vezes, quando esta imagem dos pais, segundo a psicologia nos explica, não se atualiza de uma forma madura na reflexão que deve ser feita a respeito da amorosidade que se estende ao outro, que tipo de amor estamos estendendo ao outro, que tipo de relação afetiva estamos desenvolvendo, esta imagem vai se distorcendo a ponto de não conseguirmos exteriorizar de fato, na sua plenitude, o amor que deveríamos ou que poderíamos pelos nossos pais. Da mesma forma, o inverso é verdadeiro. Quando os pais não atualizam a imagem a respeito dos filhos, e na medida em que os filhos vão crescendo, aquela mãe cuidadora, aquele pai protetor, que coloca as asas sobre o filho, né, que precisa ser protegido desde a mais tenra infância, bebê, e vai crescendo e nós vamos servindo ao filho pelas suas necessidades biológicas, naturais, nós vamos servindo aquela criança, mas o tempo passa e a adolescência, a primeira infância chega, e os filhos vão absorvendo aqueles cuidados dos pais e mantendo aquela imagem dos pais servidores, e os pais, não atualizando a imagem dos filhos, mantém a mesma atitude, ainda muitas vezes infantilizada, por medo da perda do afeto dos filhos,
E aí as distorções na visão não atualizada dos pais em relação aos filhos vão progredindo de tal forma que esses filhos muitas vezes adentram a juventude ainda na relação de apenas receber, porque, convenhamos, o lar é um cadinho da misericórdia de Deus, aonde nós somos chamados à cooperação. No lar não há estagnação. No lar, a proposta da conjugalidade, da relação de casal e da constituição de família é a impermanência, porque não há crescimento no conforto. Então nós estamos no constante desconforto da relação, o desconforto de estarmos nos ajustando uns aos outros na relação diária, e esse desconforto nos provocando dentro da relação de amorosidade que os laços consanguíneos nos trazem, na relação de família, nos forçando ao processo de lapidação das nossas arestas de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Porém, quando essas imagens não são atualizadas na relação filho para com os pais, ou dos pais para com os filhos, vemos um filho provavelmente avançando da juventude para a madureza, muitas vezes na casa dos pais, infantilizado, recebendo ainda tudo dos genitores, sem conseguir, como a ave que fica com as asas atrofiadas, sem conseguir de fato exercitar-se para um voo solo. E muitas vezes não nos percebemos de como aleijamos os nossos filhos quando nós não atualizamos a imagem desta criança que se tornou adolescente, que se tornou jovem, que se tornou adulto, e que precisa necessariamente da minha colaboração dentro de um contexto, dentro de uma visão que se estende além do corpo, porque somos espíritos em trânsito pela terra. Recebemos das mãos divinas a oportunidade de termos os nossos filhos, de convivermos com os nossos pais, talvez não com os pais, com os tios, avós, se não com eles, com cuidadores, mas recebemos a vida, recebemos a oportunidade de andar no mundo, de experienciar a afetividade e de gradativamente irmos, já que somos fadados ao amor, como diz na questão 938, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu. Quantas vezes reencontramos corações que simpatizam com os nossos, fora dos laços consanguíneos, na periferia das nossas relações, um amigo querido, uma tia, uma avó, um companheiro de caminhada, um colega de trabalho, que muitas vezes nos compreende a alma com muito mais assertividade, com muito mais fraternidade e que nos acolhe do que aquele que conosco convive. Então, quando nesta primeira epístola aos Coríntios, Paulo faz essa proposta, essa reflexão que ele tem e escreve aos Coríntios de que sem amor nada vale, e aí ele coloca de que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ele vai mais além, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É Paulo que está falando. Lembram?
que estava perdido e se encontrou. Que na sua estrada de Damasco se encontrou. Que precisou se despojar dos moldes desde daquilo que recebera da primeira infância e renascer de uma outra forma, deixando o homem velho de lado para que um novo homem deixasse Saulo, para que Paulo vivesse. É o mesmo Paulo que ficou 3 anos no deserto. 3 anos com Áquila e Prisca no deserto, tecendo, aprendendo como beduíno, reaprendendo o ofício da infância que aprendera com o pai. Para que ele pudesse, pelas próprias mãos, dar sustento a si e fazer a sua caminhada. Nós precisamos, meus irmãos, deste deserto, neste primeiro momento, em que fazemos esta reflexão a respeito do que seja essa proposta de Paulo sobre o amor. Contextualizar essa proposta de Paulo sobre o amor conosco, na nossa família, na nossa vivência, nos dias de surto que vemos por aí, nos dias de hoje, na atualidade, e que podemos talvez equivocadamente imaginar que está tudo perdido e tudo errado e tudo equivocado, mas é necessário, como diz no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Estranha Moral, item 16, quando Cristo fala sobre não vim trazer a paz, mas a espada. Porque numa mesma casa, pai e filho se entrechocarão, se atritarão por causa de mim, por suas crenças, por seus pendores. Então veja que essa reflexão é necessária para que nós consigamos primeiro nos enxergarmos como espíritos em processo de transição na Terra, de progresso, de lapidação, em conjunto, num laço de cooperação na família. E aí Paulo nos traz esta proposta, neste texto lindíssimo, sobre as virtudes do amor. Porque quando fala que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, etc., ele está fazendo uma proposta de que há virtudes a serem desenvolvidas. E que se há virtudes, todos nós somos capazes de desenvolvê-las. Não somos perfeitos. O ser mais perfeito que já pisou sobre a face da terra foi Jesus. Nem antes dele, nem depois dele haverá outro. Mas nós fomos advertidos por ele. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses. Então, nós nos propusemos a avaliar de forma rápida, porque o tempo aqui voa, a questão das virtudes do amor na visão de Paulo. Então, quando ele coloca que a paciência, quando Paulo diz que o amor é paciente, e a paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes nem revolta. Olha só. No entanto, tal virtude não representa a omissão ou submissão diante das inconvenientes atitudes alheias. Então vejam que amar é ser paciente, mas também não quer dizer aceitar tudo de bom grado diante das inconvenientes atitudes alheias. Mas trata-se na realidade de um equilíbrio mental e emocional que permite à pessoa sustentar a serenidade e a firmeza na condução de qualquer relacionamento, até mesmo naqueles marcados por sérios conflitos. Emmanuel ainda afirma: a paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Aí analisemos cada um de nós, né? Quem de nós é pouco ou muito paciente, né? Se a nossa paciência, a gente já perdi a paciência com fulano, a gente não perde aquilo que já conquistou. Se nós nos descontrolamos,
é porque nós identificamos que ali há trabalho a fazer na área da paciência. Né? Há um filme, a gente já citou aqui outras vezes, alguém já deve ter assistido, chama-se O Todo-Poderoso, e o ator Morgan Freeman, ele em determinado momento não é o Todo-Poderoso, é Noé. Noé. É o Todo-Poderoso? Porque, se eu não me engano, Noé estava construindo, tem um ator que é comediante, ele estava fazendo uma arca. E essa área, ele era um deputado do Senado, lá, um senador dos Estados Unidos. E ele está construindo uma arca e ele acaba se transformando literalmente em Noé. E acaba sendo tido como louco por todos, e abandonado inclusive pela própria família. E a esposa então sai com os filhos de casa e na estrada para fazer um lanche, e ali ela tem uma conversa com Deus, que no filme era Morgan Freeman, né? E o ator, né, Deus naquele momento diz para ela: o que você acha que acontece quando você pede paciência a Deus? Né? Que Deus te abastece de paciência, ou Ele te dá oportunidades para ser paciente? Então, é mais ou menos o que nós estamos vendo aqui, neste exercício que Emmanuel diz que cada um de nós já fez, ou seja, a paciência, a verdadeira, é uma exteriorização de quem já fez um trabalho no exercício da paciência. Então, estamos todos nas nossas relações nos exercitando na paciência. É fácil? Lá em Dois Irmãos, onde eu moro, não é muito fácil. Aqui em Novo Hamburgo, de repente, mas lá é difícil. Paciência lá é algo raro. A gente já vê pelo trânsito. Né? A convivência familiar dos amigos, quando nos reunimos, um fala disso, outro fala daquilo, um fala do esposo, outro fala da esposa, e a gente fica quietinho, que é para não expor o nosso mal. Né? As dificuldades diárias da relação com o outro passam necessariamente por esta necessidade de vivência da experiência para que haja. Lembra o que falamos? Não há progresso no conforto. É necessário, a natureza nos mostra isso. A natureza é impermanente. Não há estagnação na natureza. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Já dizia Lavoisier. E na nossa natureza da mesma forma. Então, esta firmeza, essa não submissão às atitudes alheias, mas um equilíbrio mental e emocional. Fala-se muito nos dias de hoje em inteligência emocional, né? Cada vez mais coaches, né? Psicólogos, etc., falam-se muito na questão da inteligência emocional. Então, um dos caminhos, Paulo, já na carta aos Coríntios, já falava de inteligência emocional nas relações. Tolerância, por isso é que o amor não se exaspera. A tolerância, segundo a virtude do amor, é o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes ou até diametralmente opostas às nossas. O outro tem o direito de pensar, embora a gente não goste muito de vez em quando. A gente põe a nossa condição e ai de quem discorde. Né? Então, quando nós somos contestados, aí também há impermanência. Quando nós somos contestados, é exatamente aí que nós temos a condição de exercitarmos, além da paciência, também a tolerância. Se nós não exercitamos a paciência, a gente nem chega na tolerância. Se nós não fizermos um pequeno esforço de paciência, nós nem chegamos no segundo passo, que é a tolerância. Para que o outro possa colocar a sua opinião, mesmo que diferente da nossa. E nós podemos aprender, devemos aprender, a divergir sem gostar menos uns dos outros. É urgente. O tolerante é aquele que, por aceitar e compreender que cada indivíduo possui sua própria maneira de pensar, sentir e comportar-se, age com tato, com cautela e benevolência, procurando extrair dos outros o que eles intimamente possuem de melhor. É mais ou menos assim, quando minha esposa chega lá em casa, ela diz assim: pô, vai lá, tem que lavar aquela louça, olha como está aquela pia entulhada de coisa e tu não faz, etc. Naturalmente a gente se fecha, se defende e diz assim: mas por que ela não foi lavar antes de mim? Né? Por que ela já não fez antes de vir cobrar? Né?
Aí, agora é diferente, se ela chega e diz assim, meu amor, tudo bem, eu sei que você está cansado. O dia foi puxado, o trânsito, mas o meu dia também foi exaustivo. A comida, os filhos, o meu trabalho, as minhas dificuldades, as minhas frustrações. Você me entende, né? Aí desarma o cidadão, né? Aí ele vai dizer assim, puxa, é verdade. Será que você não poderia lavar aquela louça para nos ajudar? De repente a gente faz a janta juntos? Muda ou não muda a proposta? Então, sempre na família, o homem, e isso é histórico, o homem é o cabeça da família. Sim ou não? Olha, tem um corajoso que disse que sim. O homem é o cabeça da família, mas a mulher é o pescoço, gente. E o pescoço com jeitinho leva a cabeça onde quer. Então a gente precisa ter essa flexibilidade, esta condição de compreender que cada indivíduo possui a sua própria maneira de pensar, de sentir, de comportar-se, que cada um precisa, às vezes o marido ou a esposa está no seu deserto, no seu dia atribulado, ela precisou de um momento de respiro. O seu filho precisa também, mesmo que pequeno, ele precisa respirar, ele precisa ter o seu momento de reflexão. Você falou determinada coisa, deixa meditar. Nem sempre é fácil, porque nós pais exigimos e queremos que as coisas sejam imediatamente, que as respostas sejam para onde. Como na nossa época, né? Alguém vai dizer, porque na minha época era bom, o pai só olhava e a gente já sabia. E se não fizesse? Os tempos mudaram. Alguém vai dizer, puxa, eu ainda não sou o que eu deveria ser. Ainda não consigo ser quem eu obrigatoriamente já deveria ser. Mas vejam o lado bom. Eu já não sou quem eu era. Nós já não somos quem nós éramos há 5, 10 anos atrás. Nós evoluímos, nós crescemos. Os espíritos que estão chegando necessitam desta atualização. Lembram quando falamos da atualização da imagem? Nós precisamos atualizar a nossa imagem a respeito do outro e de nós mesmos. Contextualizarmos com o mundo em que vivemos e aplicarmos nos dias de hoje as realidades de hoje, as necessidades de hoje, novas práticas para que nós possamos, de fato, termos convivência, contato, com cautela, com benevolência, procurando extrair dos outros o que eles intimamente possuem de melhor. A vida e as pessoas não são exatamente o que gostaríamos que fossem. Quanto mais aceitarmos este fato, menos estressados e infelizes seremos. Benevolência, pois o amor é benigno, diz Paulo. A criatura benigna é aquela que se compraz em fazer o bem. Como a afetuosidade e a gentileza são suas principais características, ela mesma se satisfaz ao promover a satisfação alheia. Então, quando nós damos conta de que o grande barato da vida é servir, de que o bacana da vida da gente é ver o outro bem, quando a gente descobre, aí a gente descobre, por exemplo, né, em casa, que o fulano ou a fulana não é tão ranço como a gente pensava. Que nas ruas as coisas podem ser mais leves. Que eu posso, por exemplo, fazer alguma coisa, parar de reclamar. Olha o que ele diz. A criatura benigna é aquela que se compraz em fazer o bem. O genuíno amor sempre nos possibilita desejar o melhor a quem quer que seja, impulsionando-nos a tomar as devidas atitudes para que os benefícios realmente se concretizem. O que ele quer dizer com isso? Que esse genuíno amor que traz a benevolência, ele nos impulsiona para fora de nós, dessa estagnação ou dessa paraplegia que muitas vezes nos toma conta, nos atrofia os braços. Olha o que está acontecendo através da dor. Falávamos no início aqui com o Noredim. Como é bonito ver a mobilização das pessoas nos ginásios, nas ruas, nas vilas. Pessoas que não se conheciam, vizinhos que não se conversavam, estão lavando a casa um do outro. Estão compartilhando agasalho. Existem mães nas ruas de cima, onde a água não chegou, fazendo pão, fazendo comida,
indo levar para quem está na linha de frente de trabalho. Existem pessoas se mobilizando de toda parte, porque já entenderam que não dá para ficar parado. Que enquanto tiver algum gemido na terra, não dá para descansar. Então esses dias de dor e de turbulência, de aflição, nos fazem reflexionar sobre esta proposta de Paulo, quando ele diz que o amor é benigno, porque esse genuíno amor, ele não é somente sentimento, mas sobretudo ação. O Espírito André Luiz nos afirma, o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Então quem ama trabalha, não apenas por si, pelo outro. Trabalho voluntário, gente. Quem é solidário nunca é solitário. Está se sentindo só, deprimido? Vai trabalhar. Procura uma ONG, procura uma casa espírita, procura a igreja, vai trabalhar por alguém, fazer comida por alguém, arrumar um agasalho, tecer, cozinhar. Tem a área de assistência social da casa espírita necessitando de mãos. Tem inúmeras frentes de trabalho que nós podemos nos vincular e sairmos da estagnação, porque já não são tempos em que nós podemos ver a vida passar suavemente, entra segunda e sai segunda, e nós repetimos as nossas ações e queremos resultados diferentes. Não vai cair do céu. Incondicionalidade, o amor não procura seus interesses, é aquele que não impõe condições, seja por meio de chantagens, cobranças ou exigências, para que possa existir ou expressar. Não, eu só amo se me amar também. Não, eu só vou gostar se me retribuir. A gente vai aprendendo que a gente ama porque ama. Se o outro não nos ama, talvez, como nós gostaríamos, talvez seja a forma de expressar. Falamos aqui na nossa fala há algumas semanas, né? Quando citamos o casal que é entrevistado nos Estados Unidos por uma repórter que estava fazendo bodas de diamante. Vou repetir aqui a entrevista, né? E quando perguntaram a ele, né, o esposo, daquela condição, como chegar, né, aos 60 anos de uma relação de conjugalidade, né? O que mais ele poderia ressaltar naquela relação, e que se tivesse algo que ele pudesse compartilhar naquele momento, ele dizia assim, todas as manhãs ela fazia o café da manhã para mim. Levantava cedo, punha a mesa e servia o café da manhã para nós dois. E sempre me dedicava uma parte do pão. O maldito bico do pão. Ele detestava o bico do pão. E ela dava todas as manhãs o bico do pão para ele. Mas, de resto, a nossa vida foi uma bênção. É a minha alma gêmea. E perguntaram a ela da mesma forma, né, se ela poderia destacar algo. E ela dizia assim, a nossa vida foi um mar de rosas, de bênçãos. Encontrei o meu príncipe. Mas eu sempre fazia um sacrifício, porque todas as manhãs eu fazia algo por ele que me dava imensa satisfação. Punha a mesa, colocava o café e dava a ele a melhor parte do pão que eu mais adoro, que era o bico do pão. Então vejam que às vezes é uma relação, é uma questão de comunicação, de nós percebermos como o outro expressa o seu amor. Qual é a forma que o outro consegue? Muitas vezes é fazendo comida. Quem aqui não tem, né, as mães, as avós, né, que expressam o seu imenso amor por nós, nos entupindo de comida, né? Vejam que eu sou bem amado, né? Estou muito bem amado, porque é um festival de pães e massas. Como é que eu vou ser anticaridoso com a minha mãe? Eu preciso aceitar os pães dela, né? Então ela faz, tá tudo certo, eu como. E assim a gente vai nessa. A gente precisa entender como é que o outro percebe a amorosidade. Eu necessito de toque, do abraço. O outro não é do toque. Como é que nós vamos resolver isso? Precisamos conversar. Nem sempre fácil. A impermanência, lembram?
É no desconforto. Quando não há conversa, há o desconforto. E o desconforto gera necessariamente dor, para que haja, em algum momento, essa possibilidade de comunicação e de ajuste. Nenhum de nós tem o poder de fazer com que a outra pessoa nos ame, mas todos temos a possibilidade de amá-la em primeiro lugar. E será a manifestação incondicional de nossos sentimentos que vai atrair essa atenção, mesmo que por obrigação. Ele está fazendo por mim, eu vou fazer por ele. Então a gente às vezes começa pela obrigação, até que começa na raiva, né? Começa amando de raiva, até que ame naturalmente. Um processo. Isto é um caminhar, a lei de cooperação das relações familiares. Maturidade, porque o amor não arde em ciúmes. O ciúme trata-se de uma inquietação mental e emocional que ocorre diante da possibilidade, ainda que irreal, de perder algo que julgamos ser nosso por direito. Nós julgamos que é nosso por direito. Mas é justamente no campo afetivo que ele mais se expressa e se desenvolve. Certo grau de ciúme, diz Paulo, é natural para nós, mas ele se referia ao amor doentio, né? Esse ciúme doentio, na verdade, que traz desassossego mental e emocional e que faz sofrer quem alimenta e quem suporta o ciúme. E não raras vezes transformando-se em neurose com o passar do tempo, e muitas vezes nós temos visto aí os resultados, né? Os índices da criminalidade, dos feminicídios, né? As violências ocultas por conta de um amor imaturo que ainda não compreendeu a paciência, a benevolência, ainda não compreendeu a tolerância. E principalmente não compreendeu o respeito, porque o amor não se conduz inconvenientemente. Então, no tumulto das nossas emoções, agimos inadequadamente quando não fazemos uso do bom senso, do equilíbrio, do respeito, ou seja, não ultrapassar os nossos limites nem o do outro, na condição de amorosidade. Amamos, mas ultrapassamos o nosso limite, seja na relação, muitas vezes, entre esposo, esposa, pai e filho, mãe e filho, nos colocando muitas vezes à frente de decisões que cabem ao outro. E não, mas é por amor, eu fiz por amor. Não, mas eu decidi por ele por amor. Não, eu fiz por ele porque ele precisava da minha intervenção. Não, mas ele não sabe fazer. Não, mas ela não tem ainda habilidades para isso. Foi por amor que eu fiz. Quem disse que ela ou ele não estão preparados? Quem disse que nós temos essa condição? Então, ter limites é o ato de concretizar nossos sentimentos e pensamentos sem subtrair os direitos dos outros, ou seja, é escolher atividades e tomar atitudes com respeito pelas pessoas e por nós mesmos. Capacidade de perdoar, porque o amor não se ressente do mal. Nós cozinhamos o nosso rancor. Está ali entre aspas, ó. Nós cozinhamos o nosso rancor, não deixando com que a raiva e o ressentimento passem por nós. Nos lembramos das crianças, né? Aquela passagem, deixar vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Né? Na condição da criança, né, a gente aprende onde foi que nós perdemos a capacidade que a criança tem, que nós tínhamos quando criança, de ressignificarmos os nossos sentimentos. Basta ver duas crianças brincando uma com a outra, se ressentem uma com a outra, uma pega o brinquedo da outra, dá choro, né? Naturalmente, no momento que a outra devolve, ou que encontra uma outra forma de brincar, 2 segundos depois, a lágrima ainda está correndo no rosto, mas as duas estão sorrindo e brincando de mãos dadas, e a vida segue. Não há ressentimento. A capacidade da pureza do sentimento de amar, é essa ressignificação dos nossos sentimentos que nós precisamos buscar dentro do processo da nossa capacidade de perdoar. E perdoar não significa esquecer, mas lembrar sem mágoas. Não é errado sentir emoções de raiva, por exemplo, ressentimento, mas alimentarmos essas emoções e sentimentos. É importante, é imprescindível que a gente busque os motivos pelos quais nós estamos
cozinhando, ruminando aquele rancor, aquela mágoa. Se aquilo é nosso de fato, se aquilo de repente não é um instante, um momento de baixamos a vibração, deixamos influências externas, sejam físicas ou invisíveis, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Muito mais do que imagineis. Está lá no Livro dos Espíritos. Tanto que a mais das vezes são eles que vos dirigem. Então nós temos que ter cuidado com esses ressentimentos, essas pequenas questões que vão crescendo e se avolumando e não sendo tratadas, porque nós deixamos de olhar o outro com admiração. As mulheres, na sua sensibilidade, são incapazes de fato, exteriorizar ou colocar toda a sua potencialidade de amor quando deixam de admirar. Porque a base, lembram lá no início, a admiração. Né? Começou como príncipe, depois já não era mais o príncipe, mas era trabalhador, é esforçado. Não é tão bonito, mas me ama, me respeita. Vejam, nós vamos atualizando a imagem do outro e vamos trazendo para a realidade daquilo que é possível, na felicidade que é possível para nós ainda na Terra. E não ficamos buscando aqui e acolá a toda hora numa troca infindável de parceiros por oportunidades de felicidade que são cantos das sereias, nos iludindo no mundo para nos afogarmos nas ilusões. Então, como desenvolver o perdão se não compreendemos as limitações alheias para fazer o que fazem? Temos condições de avaliar as suas dores e alegrias? Tem uma frase que circula aí pela internet: sejam gentis, nem todo mundo está normal, diz a frase. Nem sempre a gente consegue, porque também nós não estamos normais, não estamos no nosso senso de equilíbrio muitas vezes. Então é importante que um e o outro, nesta relação, a gente faça alertas, pequenas chamadas. Na relação conjugal: olha, amor, você cedeu aqui. Olha, querida, ali você ultrapassou o limite, vamos rever. Os nossos filhos, né? Dar pequenas chamadas para que a gente consiga ressignificar as coisas e não ruminar ou cozinharmos os nossos rancores, aumentando, né, os nossos momentos difíceis na vida. Lealdade, para encaminharmos aqui, porque o tempo voa. Lealdade, pois o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A pessoa leal é ética em tudo que sente, pensa e faz. A pessoa leal é ética em tudo que sente, pensa e faz. Estamos no trabalho, no caminho do desenvolvimento desse senso ético para com o outro, mas a partir de nós mesmos. Quando nós nos permitimos determinadas situações, nós estamos sendo desleais conosco próprios, com as escolhas que fizemos. E, em consequência, com aqueles que conosco convivem. Então, tal é o sentido do ditado: viva de tal forma que, quando pensarem em justiça e integridade, pensem em você. Me lembro agora de São Francisco de Assis, né? Tenha cuidado com a sua vida, porque talvez a sua vida seja o único evangelho que alguém possa ler. Olha a profundidade da proposta de São Francisco. Tenha cuidado com a sua vida, porque talvez seja a sua vida o único evangelho que o seu irmão possa estar lendo nesse momento. Então, se nós nos dizemos de fato cristãos, espíritas, evangélicos, luteranos, enfim, queremos ser homens de bem no mundo, que nós tenhamos cuidado com a nossa integridade, com a nossa lealdade. Humildade, porque o amor não se ufana nem se soberbece. Ufana, ensoberbece, significa orgulhoso e envaidecido, né? Então, dessa forma, a humildade coloca um selo nos lábios para que não fiquemos nos vangloriando dos nossos gestos de paciência. Aquela coisa assim, né? Nossa, olha só como eu sou paciente com ela. Não, mas vive fazendo isso e aquilo. Veja como eu ajo com tolerância. Não, eu estou aguentando, mas é só essa encarnação. Na próxima, de jeito nenhum. Né?
Aí chega do outro lado, recebe lá, tá o cidadão na porta do céu com a ficha, né? Olhando ali, e a criatura disse, mas agora tem um próximo aí, né? Diz que é para amar o próximo, vamos para um próximo casamento, porque esse aqui eu já amei nessa... Não, mas a senhora não, ou o senhor, né? Precisa retornar com a mesma criatura. Mas como assim? Eu tolerei, eu tive paciência, fui resignado, mas na verdade desenvolveu algumas, lembram que são 9 aí, né? Tem algumas virtudes. Às vezes a gente chega até a 5ª, até a 6ª virtude, não desenvolveu todas, tem que voltar com a mesma, ou com o mesmo. Então a proposta de Paulo é, no mínimo, desafiadora, né? Vamos meditar nisso. Vai ficar aqui o material na casa, viu? Depois vocês podem pedir. Então o apóstolo Paulo, depois de escrever as 9 virtudes do genuíno amor, nos oferece uma síntese do que ele é capaz, dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Lembrando que não significa conivência nem omissão, mas o desenvolvimento do entendimento daquilo que o outro é capaz de já nos ofertar em termos de amorosidade, dentro da sua construção de amor, daquilo que ele recebeu e daquilo que ele já está capaz de compartilhar. E de minha parte, tenho a obrigação de melhorar em mim as condições todos os dias de paciência, de tolerância, às vezes uma mais, outra menos, mas de tentar, no mínimo equilíbrio, irmos concretizando as virtudes do amor para que a gente, de fato, torne o mundo lá fora melhor, a partir do mundo que nós construímos dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, nos permita outros momentos de reflexão tão agradável quanto a noite de hoje. Muito obrigado pela atenção caridosa e até uma próxima vez.